Bom dia, gente. Gente, eu falei para vocês ontem ou foi antes de ontem, uma coisa assim, gente, que eu gravei aqui falando sobre o, as coisas malignas que acontecia na minha família, tá? E desde o meu nascimento, né? Que eu presenciei várias coisas, gente. E, e meu irmão, ele desde o nascimento dele também, né? Que é o meu irmão do meio, depois de Tânia, vem primeiro eu, depois vem ele, depois vem Tânia, filho da minha mãe com meu pai, porque eu já falei que ela tinha dois filhos do primeiro casamento. Então aconteceu de minha mãe, como eu falei com vocês, né? Já conversei com vocês sobre isso, agora eu vou dizer para vocês o que acontecia com meu pai. O meu pai, ele tinha esse problema que eu já contei para vocês. Mas depois começou a se agravar vários outros tipos de problemas. Meu pai quase morre afogado, porque meu pai sabia nadar muito bem, mas ele pulou na água e ele entrou no rio, começou se esfregando e de repente ele sumiu na água. Meu irmão mais velho, desculpa, gente, ele viu. Ele viu meu pai mergulhar duas vezes e depois ele só viu assim, ele de barriga para baixo na água e só aparecendo o short dele para cima. E meu irmão era muito novo, ele tinha o quê? Na época, ele tinha uns 10 anos, ele começou gritando a minha mãe. Minha mãe conta que na época eu não sei onde eu estava, não sei se estava dormindo, não sei. Eu sei que foi à tarde, eu não sei onde eu estava e eu só não ou eu não me recordo disso, mas minha mãe me conta muita coisa daquele tempo lá e minha avó, minha tia também contava pra gente. E ela dizia que meu irmão começou falando, mãe, e ela, menina, me deixa. Papai ele pulou na água. Tá, seu pai tá tomando banho. Mas por que eu tô vendo só o short dele? Minha mãe vai mais que depressa, correu na porta da cozinha, olhou para baixo, quer dizer, tinha as escadas que eu falei com vocês, ela olhou lá para beira pro rio e viu só mesmo o short dele e falou: ai meu Deus, meu marido tá morrendo afogado, socorro, socorro. Meu irmão mais do que depressa, minha mãe não sabia que meu irmão sabia nadar tão bem. Meu irmão pulou na água, entrou por debaixo do meu pai e conseguiu levantar a cabeça do meu pai. E nisso que ele conseguiu levantar a cabeça do meu pai estava com os olhos fechado, mas todo mole, e como ele era criança, não tinha tanta força com um homem, e pulou um outro rapaz, que era o vizinho também, para ajudar. Aí, que já era um homem feito, puxou ele da água, botou na beirada assim, e foi tentar tirar a água dele, talvez ele tinha tomado água, mas não tinha não, botava ele de lado e tal, aí ele abriu o olho, não sabia o que estava fazendo. Onde eu tô? O que aconteceu? Sabe? Não sabia mais que estava na água que tinha tido, estava tomando banho. Aí minha mãe depois veio com a toalha e enxugou ele, enxugando, vão para dentro. O vizinho conseguiu ajudar a levar para dentro. E nós ficávamos com medo de tomar banho no rio, porque achávamos que tinha alguma coisa no rio puxando a gente. Eu já olhava para o rio, gente, com o olhar quase saindo da órbita, com o olho quase saindo da órbita, porque eu ficava imaginando o que tem lá de baixo, né? Olha como é que a gente tomava banho, gente. A bacia d'água, a gente pegava água no rio, eu pegava na beiradinha, com areia e tudo. O medo era tão grande de ser puxada. E aí, minha vizinha lá, né, que gostava de uma macumba, né? Ela disse assim: não tem nada na água, tenha com seu pai. Com seu pai e com a sua mãe. Aí ela falava isso com a minha irmã mais velha, então eu ouvia e pensava para mim, realmente não tem nada na água, né? E eu ficava pensando, não tem? Deve ter aí. Eu pensando na minha cabeça, deve ter bicho na água. Porque tudo para criança é bicho papão, né? Aí eu falava assim, será, avó? Eu perguntava sempre à minha avó, mas depois a minha avó tinha falecido, então eu perguntava para a vizinha, então eu perguntava para minhas amigas, será que tem bicho papão na água? Inclusive, gente, quando eu começava a falar isso, as crianças, ninguém queria mais tomar banho em rio. Todo mundo com medo de pular no rio. Mas, na verdade, gente, não era no rio, era com a minha família. O mal estava na minha família. Era um mal tão, assim, ruim, que
a minha mãe sentava na cama, ela dizia pra gente assim, a gente via ela assustada, mas eu já imaginava, né? Prestava muita atenção nisso aí, eu prestava. Ela sentava na cama, então depois que eu cresci, que eu fiquei mais mocinha, ela me contava que ela sentava na cama e de repente, quando ela sentava na cama, daqui a pouco parecia que sentou alguém do lado dela, porque a cama abaixava do lado dela também. Era uma coisa que sentava do lado dela. Ela levantava devagarzinho, ela falava, começava a arrupiar das pernas para cima, aquele arrepio, como se alguma coisa encostasse nela. E o cabelo dava aquele alarme, entendeu? Aí ela pegou, sentava, levantava e ia para frente da casa e sentava na escada, onde a gente estava brincando de boneca, mas eu prestando atenção no que ela estava imaginando ali, sabe, gente? Aquela coisa assim. Ela ficava assim, fica aqui, criança. A gente levantava da escada, ela, fica aqui, criança. Puxava a gente para ficar perto dela, porque... Ah, meu Deus. Aí eu falava assim, meu Deus do céu. Eu pensando na minha cabeça, mamãe tá vendo alguma coisa, mamãe tá vendo alguma coisa. Quando foi um dia, gente, eu tava lavando roupinha de boneca no rio. Peguei sabão, que antigamente usava muito sabão de sebo, né? Peguei o sabão, começava lavando a minha roupinha de boneca e botava assim numa bacinha, na vasilhinha, para botar no varal. Eu gostava de brincar de boneca de sabuco. Minha boneca era feita de sabuco. Eu mesmo fazia, sabuco de milho, né? Eu e Tânia, a gente até furava o sabuco assim, para botar uma madeira, um pedacinho de gravetozinho, era o bracinho da minha boneca. E ali eu colocava roupinha, cabelo daqueles de cabelo de milho, de milho, né, que tá já crescendo, era o cabelo da minha boneca. Eu colocava e amarrava um paninho aqui assim para segurar o cabelo no sabuco. A gente tinha boneca, mas a gente destruía. Meu pai comprava, a gente destruía. Então, quando a gente destruía, estava sem perna, não sabia onde estava, então eu inventava uma boneca para mim. Aí eu estava lavando a minha roupa de boneca, e Tânia também. Aí aquilo deu um tapinha assim na água. Eu procurei para ver se tinha peixe na água. Levantei na mesma hora. Quando eu levantei, que eu olhei, falei para a Tânia, minha irmã, que estava brincando comigo de boneca, né? Eu olhava assim e falei, Tânia, Tânia. Aí eu senti uma voz no meu ouvido, gente, tipo assim, Ana, sempre, sabe? Aquela vozinha, Ana. Aí eu olhava assim, de repente, corria e falava, mamãe, teve uma voz bem no meu ouvido. Aí ela falava, deixa pra lá, sabe? Aí, sexta-feira, ela e meu pai sumiam. Minha irmã mais velha falava assim, vó, mamãe falou pra você ficar dormindo, levantar agora não. Mamãe saiu, cadê mamãe? Cadê papai? Mamãe saiu com o papai. Ia pro centro, né? De Macumba. Aí eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu ficava sentada assim, chupando o dedo, ficava imaginando até o que era, sabe? Porque criança não entende mais das coisas, não entende assim o que está acontecendo. Elas simplesmente, elas tocam aquilo para frente como se nada tivesse acontecendo. Se criança é assim, se ela vê uma coisa ali, ela vai lembrar daquilo quando ela crescer, entendeu? Quando ela ficar maior, né? Como eu fiquei, depois eu lembrei de várias coisas que eu vi. E eu tinha visto, gente, assim, a gente abria a nossa pó de cozinha era assim, era uma porta cortada no meio, então falava portão, fecha o portão, então a porta de cima ficava aberta, aquela parte de cima ficava aberta, a porta de baixo, o portão de baixo a gente fechava, né? Aí fechava o portão estava fechado, e eu estava assim no portão desbruçado olhando para o rio, que o rio estava dando uma enchentezinha, né? Não muito, né? Porque na época eu lembro, só chegou no quintal, depois voltou, mas o rio estava crescendo e eu estava lá olhando. Que eu gostava de ver as canavieiras passando, né? Aqueles matos passando, eu gostava de ver. Aí eu vi quando eu senti assim, quando uma pessoa assim, se encostou em mim. Eu olhei de lado assim, não via ninguém. Eu olhava do lado, não via ninguém. Aí daqui a pouco eu vi uma sombra na parede. Era uma sombra de uma mulher. Mas tipo assim, aquela sombra, igual que você está no sol quente, andando no sol quente, tem uma sombra assim, que é a sua própria sombra, né? Então, você não se assuste, porque é a sua sombra, você está vendo, você está andando, sua sombra está na sua frente. Mas no caso ali, foi do meu lado. E eu olhei na parede e não tinha sol, era dentro da cozinha. E eu, desbruçada, olhei assim e vi aquela sombra de mulher na parede, cabelo longo, né, cabelo comprido, porque, na verdade, a roupa dela era uma sombra, gente, normal, mas eu vi que o cabelo estava jogado para um lado, então o que é aquilo jogado do lado? Não era um pano,
Era um cabelo, eu deduzi depois que eu cresci. Fiquei mais mocinha. Então é isso, gente. Eu falei para minha mãe. E ela sempre assim, pode deixar, mamãe já tá vendo isso. Pode deixar, papai já tá vendo isso. Papai já tá resolvendo isso. Resolvendo como? Pra gente dormir, gente, era beliche. Era 4 camas. Era beliche, né, no caso. Meu irmão mais velho dormia em cima, a minha irmã no outro lado dormia em cima, na cama de cima. Embaixo, na cama de baixo, dormia eu, Tânia e Greide. Dormia todo mundo coladinho uma na outra. Ninguém queria dormir pro lado dos pés. Todo mundo colado uma na outra. Eu queria o cantinho, que era na parede, né? Tânia queria ficar no meio, Greide botando a minha irmã caçula na beirada, né? Aí eu tapava a minha irmã caçula, porque era uma peleja para 3 pessoas. E do outro lado embaixo era Olinco, meu outro irmão, do meio, do terceiro, e Valfrido, que era o 4º filho. Dormia assim no meio, assim, no outro lado, assim. Já minha mãe estava grávida do Aleandro, meu irmão. Então, era desse jeito. Se a gente dava sede, esperava de madrugada. Esperava de amanhecer o dia, porque eu não tinha coragem de pedir água a ninguém, nem chamar ninguém. Tá? Eu nem boca eu tinha mais, gente, porque eu chupava dedo a noite toda. Os olhos estavam estatalados, porque meu pai queria que a gente dormisse no escuro. Se não pagava a luz, lá em São Pedro, mas botou luz lá tudo, né? Que meu pai trabalhava na usina, ele tinha direito. Aí botou luz na nossa casa. Meu pai desligava a luz pra gente dormir no escuro. Aí eu falava assim, quando ele ia desligar a luz, papai, deixa acesa. Acende a luz. Ele passou, a gente dormir todo mundo de luz acesa. Até na cozinha, sala, cozinha, todo mundo de luz acesa. E eu quero contar mais pra vocês. Quero que vocês me dão um joinha. Quero que vocês me seguem no meu canal. Tá, gente? Me ajuda aí, que eu quero contar o resto pra vocês. Que vocês vão ficar apavorados. Tá? Me dá um joinha ali. Se inscreva no meu canal, Ana Mar Valéria. Tá, gente? Dá um joinha lá pra mim. E eu vou contar mais para vocês. Fica tranquilo. Vocês vão saber de tudo, 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 tudo. O que nós passamos. Bom dia, gente.